Voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando aqui com Janela do Céu, e a Margaret estava contando aqui o testemunho dela, né? Como que o Senhor colocou no coração dela todo o reino de Cristo, né? Sem antes ter acesso à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas já estava firme lá no coração dela a vontade que o Senhor tinha para ela, né? E a gente agora tá curioso para saber como é que foi conhecer, então, todo o plano e propósito do Senhor com mais realidade, né? E ela vai continuar aqui contando pra gente um pouquinho. Então, assim, tomar conhecimento, né, de uma forma tão completa, o que significa o tabernáculo, o que significam as 12 tribos, o que significam os 4 exércitos. Isso tudo faz a gente colocar os pés sobre a rocha, dá uma segurança que vem do alto, porque a gente passa a entender a visão de Deus, né? Como o Senhor trabalha, como Ele coloca as coisas e como Ele nos vê quando Ele olha do alto, né? Ele sabe com que exército eu me identifico, Ele sabe a que tribo eu pertenço. Então isso tudo é muito especial, e o compromisso que a gente tem como tabernáculo, né? Pátio exterior, o nosso corpo, o santo lugar, a nossa alma, o santo dos santos, o nosso espírito, o grande problema que é a nossa alma se converter completamente, se entregar completamente, essa ego, né? Essa semana foi falado como o ego nos prejudica, quantos males ele traz para a nossa vida pessoal. E para minha, olha, é indescritível. Meu problema é que eu sempre fui muito 8 ou 80 e não sabia que era munida de muito orgulho e muito medo, né? Ainda mais a justiça própria. Então eu fiz muita bobagem mesmo. E pequei também contra os outros, né, com as minhas ações, minhas reações, minhas sugestões, palavras colocadas de uma maneira que não deveriam ter sido colocadas. Então, quando a gente passa a conhecer o que nós somos, que na verdade nós precisamos ser anulados, e o prazer de Deus, quando Ele olha para nós, é ver o quanto de Cristo tem dentro de nós. Nós precisamos da mente de Cristo, né? Então isso são informações assim que nos conduzem, que nos apoiam, que nos ajudam, porque são vida, são o próprio Cristo, para que a gente vá vencendo as fraquezas, né? E eu, pessoalmente, eu ainda tenho batalha com uma questão de amargura. Uma vez até o Senhor disse para mim assim, Ele disse, o teu mal é incurável. E uma outra vez Ele disse para mim, Saul também profetizou. Então imagina a minha situação, né? Eu fico periodicamente falando, Senhor, o meu mal tem que ser curável, né? Eu preciso ser liberta desse problema. Então ele tá tão enraizado, ele é da infância, ele é da adolescência, que é uma batalha muito grande, mas em nome de Jesus Cristo eu quero vencer, eu quero ser liberta desse mal, né? Então, ainda é um problema, ele me expõe, ele prejudica o meu testemunho, ele estraga o meu relacionamento familiar, e eu tô aqui suplicando para o Senhor, e que o Senhor me sare e me cure, e eu creio que Ele vai fazer, né? Então eu tenho que estar Sim. Se tu puder também contar um pouquinho aqui pra gente como é que foi quando tu descobriu tudo isso dentro de ti, né? Porque às vezes a gente tá vivendo e a gente não vê o que tá nos cercando de verdade, né? Como tu falou antes, tu descobriu que na tua carne não habitava bem nenhum, né? Tu descobriu todo esse plano do Senhor. E como é que foi quando tu viu isso? Quando os teus olhos foram quase desvendados, né? Você deu uma luz ali e tu realmente conseguiu ver todas essas partes, né? Claro que o Senhor, Ele mostra todas essas falhas, erros, que em nós realmente tem o mal, mas Ele traz também uma cura, né? Como tu falou, a gente ainda tem muitos maus, muitos erros, mas em nome de Jesus eles se tornam curáveis, né? E como é que foi pra ti isso?
é sempre uma alegria, né? Os teus pés vão se firmando cada vez mais, porque a gente está atento às ministrações, às novidades do Espírito, e são informações que vêm, nem sempre elas caem imediatamente no coração, mas o Senhor traz de novo, né? E o Senhor vai trabalhando, vai trazendo situações, circunstâncias. É aquela história, né? O martelo esmiuça a penha. Então, o estar, digamos, conectado com a palavra, com a novidade do Espírito, traz a vida, traz as referências, me faz crescer, faz eu identificar minhas fraquezas e faz eu confessar minhas fraquezas, né? E o Senhor, se eu não correspondo como o Senhor quer, ele pega pesado, né? E aí dói, dói muito. Mas estar sempre conectado ao fluir da vida, as ministrações ao vivo, a mesa dos pães, o compromisso primeiro com a leitura bíblica, com a meditação, né? Eu lembro quando eu era adolescente, quando eu passava alguns dias, eram poucos dias sem ler a palavra, aquilo vinha uma angústia tão grande. Então, a palavra do Senhor é vida, né? Seja a própria Bíblia, que fala no externo, ou seja, a novidade do Espírito que fala aqui dentro, periodicamente. E como é pra ti, assim, todos os dias, né, tá vivendo, sabendo que tem, né, uma palavra, algo que vai te reger ali no dia a dia, sabendo que o Senhor é que deve dirigir as tuas atitudes, né, queria que tu compartilhasse, porque com certeza tu já teve experiências, né, com Cristo no viver diário, né, que é onde às vezes a gente se pega apertado, né, porque vem uma situação que a gente não sabe como agir, ou alguma pessoa nos surpreende com algum comentário que a gente fica confuso, né, como que tu pode compartilhar um pouco das tuas experiências nesse sentido, assim? Olha, constantemente eu me deparo com as duas situações, né? Tem aquela que a mansidão, a humildade e a própria mão do Senhor me protegem. Eu consigo ficar tranquila diante da situação. E tem aquela que eu ainda entro numa cegueira e eu reajo e eu acabo pecando contra Deus e contra o meu próximo. Então essas ainda são situações que eu vivo, mas eu sei que o Senhor Jesus vai acabar com isso, né? Ele vai acabar com essa minha fraqueza, com essa minha reação pecaminosa. Então é um alento, né? Imagina, é uma proteção muito especial. E uma coisa assim que sempre chamou minha atenção desde pequena, que Deus é Pai, né? E Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Então, todo esse ensino, esse conhecimento, essas referências, elas ficam dentro de nós. E elas nos dão esperança, elas nos dão força, elas nos dão direção. E quando eu sei aplicar, quando eu me mantenho manso o bastante para aplicar, vem o livramento, né? Vem a vitória. Tu falou um pouquinho ali antes também da amargura, né? E eu acho que esse é um mal, assim, que pega todo mundo, né? Todo mundo tem uma situação que já batalhou muito para liberar o perdão, né? Ou que ainda tá na luta para liberar esse perdão. E eu queria te perguntar, então, que tu contasse um pouquinho essa experiência com o Senhor de limpar o coração, de estar na luta contra uma amargura, de poder usar os materiais para se curar. Queria que tu contasse um pouquinho para nós. Os materiais, eles deixam bem claro o que eu tenho para fazer, né? Por exemplo, eu tive muita dificuldade para ler o livro A Injustiça da Parte de Deus. Por quê? Porque tem muita justiça própria dentro de mim, né? E a minha amargura, muitas vezes ela não deixou ver como eu fui ríspida, impaciente, intolerante, grosseira, injusta. Então, os materiais, eles vão
eles vão nos limpando. A gente entra no conhecimento, no constrangimento, diante do que mostra o que eu sou, e aí eu tenho a referência para vencer. E essa referência é o Senhor Jesus, é a vida, né? Então, eu sempre digo para mim, o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo tem que me constranger, mas nem sempre ele me constrange. Então, eu sei que eu tenho que prosseguir. E se eu me alimento, se eu estou atenta, por exemplo, a dica do mês, né? Se eu estou atenta a livros que o Senhor me orienta para que eu leia, aliado à palavra, aliado à reflexão, ouço as ministrações ao vivo, são referências, tá certo? Na minha vida teve coisas assim que demoraram muito, mas elas estão acontecendo, e essa é a minha esperança, essa é a minha confiança. Porque eu digo para o Senhor, Senhor, eu quero ser arrebatada, né? Eu quero que o arrebatamento venha. Se eu não puder ser, paciência, mas eu quero ver as coisas acontecerem. Então, por exemplo, essa orientação que nós recebemos de como evangelizar, todas essas referências, né? Isso é assim, muito, muito grandioso. Por quê? Porque assim os últimos eleitos ainda vão ser trazidos para o Senhor. E é tão especial a gente ver as coisas acontecerem, né? Olha, eu vejo assim 2 textos bíblicos. Ele parece que diz que a gente não deve avaliar, afirmar nada em relação a quando vai acontecer o arrebatamento. E tem outro texto que parece que me dá um pouco dessa liberdade. Então, eu tenho muita, muita esperança que o arrebatamento venha o ano que vem, no segundo semestre. Só que isso é uma coisa minha, né? Então, são coisas assim que me ajudam para me organizar, para eu perseverar, para eu não desistir, para eu clamar, para que eu venha a vencer, por exemplo, essa amargura que eu ainda trago comigo. A própria palavra do Senhor fala, né, que a gente deve usar as promessas para nos fortalecer, né? Lembrar daquilo que pode nos dar esperança, né? Então, bem como o irmão falou, né? Se a gente pensar, não, mas Cristo realmente está vindo, né? Cristo realmente vai honrar a sua palavra, a gente com certeza fica firme, né? E me chama muita atenção isso que tu compartilhou, de falar para si mesmo, né? O amor de Cristo tem que me constranger para que eu obedeça, né? Para que eu veja essa palavra não como algo escritural, uma história, algo, né, indiferente, mas que algo realmente tenha vida. E também outro ponto que me chamou bastante atenção é que tu já estava pronta lá, né? Como tu disse, o Senhor te levou para Curitiba, levou para Piratuba, deu uma volta por aí e tu estava pronta para receber a palavra do Senhor, né? Mas ainda não tinha recebido aquilo que realmente se identificou, né? Ainda estava ali esperando, estava procurando, né? E isso encoraja com certeza todos que estão ouvindo, né? A falar para aquele vizinho que está ali do lado, né? A convidar para um grupo familiar, a convidar aqueles que estão à nossa volta, porque a gente não sabe a obra que o Senhor já fez dentro daqueles corações, né? A gente não sabe o que já está preparado, prontinho lá dentro, só esperando um convite. Participa do meu grupo familiar, né? Vem na igreja comigo, ou até mesmo um testemunho, né? Falar para a pessoa, teu próprio testemunho aqui, né? Falar que houve uma transformação na minha vida através da palavra, né? Porque realmente, né? A maioria de nós conhece a palavra apenas como uma história e não algo que pode transformar a vida, né? E com certeza, né? A palavra transforma, como a própria irmã já estava compartilhando aqui com a gente, né? Fez uma mudança, colocou uma realidade no coração, né? Dá para chamar assim uma realidade daquilo que realmente é importante, né? Daquilo que realmente é o que o Senhor deseja de nós. E veja, Ana, mesmo que uma pessoa seja ríspida com você, quando você compartilha ou você testemunha, mesmo sem falar, ela vai guardar isso consigo. E isso não quer dizer que ela não vai usar isso, por exemplo, se ela se deparar com uma morte, né? Ela ainda tem a oportunidade de lembrar, de se humilhar e de clamar. E quem clamar será salvo.
Então, mesmo que as pessoas nos desprezem, a gente deve proclamar a boa nova, né? Se for ver, né, a gente passar um pouquinho de trabalho vale muito a pena para que essa pessoa esteja depois com a gente, né, com Cristo. Vale a pena, né, o nosso esforço, talvez no impulso, como tu compartilhou, né, um pouco sem noção, chegar a falar, como tu conseguir, para realmente levar isso para a pessoa, né? Porque como tu falou, isso traz aquela sensação maravilhosa de realmente eu estou no meu propósito, eu realmente estou servindo a Cristo, né? Porque na própria palavra diz que a gente deve fazer o ID, é um mandamento para todos, né? E isso leva a salvação e leva o preenchimento para nós, né? Ainda mais que a gente já tem essa realidade de que uma oração, de que levar a palavra para a pessoa realmente vai salvar a alma dela, né? Amém. E a obra é do Espírito, né? A gente tem que lembrar de orar mais, interceder mais, tá na casa de alguém, clama pela família, e nós temos que ser mais ativos, né? Prestar atenção nas circunstâncias, nas oportunidades, e a palavra não volta vazia, então o Senhor tem a visão dele é absoluta, e a gente tem que confiar nisso. Amém? A gente já tá quase chegando no final aqui, mas antes de encerrar, a irmã Margaret vai contar aqui pra gente também um pouquinho daquilo que o Senhor, que ela viu, né, aos seus olhos, que o Senhor realmente mudou a vida dela, né, algo que o Senhor realmente trouxe ali uma experiência pra firmar no coração que realmente, né, é com Cristo que a gente vai adiante. Então, na minha família, as mulheres têm uma tendência muito forte à liderança e uma tendência muito forte a desrespeitar a autoridade masculina. E eu também tive e tenho que cuidar para não desrespeitar a minha mãe, né? Ela ainda é a autoridade que está presente na minha vida, eu moro do lado da casa dela. Então, essa tendência de se impor, de achar que eu estou correta, de aplicar a justiça própria, de julgar o outro, de esperar que ele corresponda às minhas expectativas. Esse foi sempre uma situação muito, muito forte na minha vida, que acabou prejudicando muito a mim mesma e os outros que conviviam comigo, né? Às vezes eu me assustava, por que as pessoas deixavam que eu as influenciasse tanto, né? Por que levavam tão a sério aquilo que eu colocava? Quando, na verdade, a gente não tem que dar opinião, a gente não tem que dirigir nada, a gente não tem que ter expectativa. Então, esse foi um traço, assim, de personalidade, de caráter, que Deus realmente mexeu muito, né? E eu já fui quebrada várias vezes, e quebrada, mas quebrada mesmo, desde a minha adolescência. Deus sempre teve que me quebrar. Então, são assim, essa é uma tendência que eu tenho, que eu já tive bem forte, e que o Senhor fez com que eu já vencesse muita coisa mesmo, né? Então, para mim, assim, é um motivo de muita gratidão, poder sempre voltar a lembrar que eu tenho que ser mansa, humilde e ficar quietinha. Quem dirige as coisas é o alto, né? Não sou eu. Amém. Então, ótimo compartilhar aqui. A gente agradece o teu tempo que tu deu aqui para nós, né? Para contar um pouco a tua história, aquilo que o Senhor fez na tua vida. Muito obrigada, Margaret. Olha, obrigada também. Como é bom ter essa comunhão, né? O Senhor abençoe muito. E eu queria, assim, deixar uma dica para as famílias. Coloquem a Bíblia no colo dos filhos de vocês, né? Pode ser até depois da refeição. Pede para o filho fazer um orar ler, o neto, sobrinho. Faça junto com ele. À noite, quando as crianças vão dormir, leiam a palavra para eles.
O livro de Gênesis é tão especial para a gente entender o que é o indivíduo, o que é o casal, a família, o que é a tribo, o que é o povo, né? O que é a casa de Judá. Depois, dando continuidade, o que são as 10 tribos, o que é a graça, o que é a crucificação, o que é a ressurreição. O livro Evangelho de João é tão especial, Atos, Provérbios, Salmos. Então, a Bíblia precisa ser lida, precisa ser compartilhada com as crianças, é urgente, tem uma urgência assim gritante, e pedir para o Senhor estar trabalhando para que o mundo secular não consiga influenciar a vida espiritual deles. Amém? Agradeço a todas que ficaram até aqui com a gente, né? Acompanhando essa história aí de vida da Margaret. E a gente agradece também ela que esteve aqui, né? Contando um pouquinho para nós. E que isso sirva de incentivo, né? Tanto para você que tá na dúvida ainda, se realmente me entrego pro Senhor, se você também tá na dúvida de leva a palavra do Senhor para alguém, né? Então dê um testemunho aqui para te incentivar a tomar as decisões certas, né? De acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, que você possa compartilhar também esse testemunho para mais pessoas também serem tocadas. E a gente fica aqui com mais um Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.